Denise Campos de Toledo agora fala em suspensão do recesso parlamentar em janeiro para votação das matérias relacionadas às contas públicas. Tem o orçamento, será que isso alivia um pouco a pressão do mercado, Denise? Olha, Tiago, eu acho que, na verdade, acaba prolongando essa agonia que a gente tem visto no mercado, esse sobe e desce, volatilidade, porque tem muita especulação. Se ficasse pelo menos todo mundo quietinho até você ter efetivamente a votação das matérias, tudo bem. Agora, a gente tem balão de ensaio diariamente, isso causa muita apreensão. A gente tem visto, por exemplo, as discussões do Renda Cidadã, cada dia se pensa numa coisa, quando você acha que aquilo está acomodado, volta de novo às discussões. Agora se fala, por exemplo, da formatação, o financiamento, colocando de novo a possibilidade de suspensão, desindexação de salários de aposentadoria, que o governo poderia ganhar um pouquinho, não repassando a inflação. Tem aquela ideia ainda de você unificar vários benefícios sociais para ter os recursos necessários para criar o Renda Cidadã. Não se sabe se ele vai entrar no orçamento e nós podemos fechar, depois das eleições, não ter sequer o orçamento do ano que vem aprovado. Então, por isso que se pensa na possibilidade, porque o segundo turno das eleições vai estar lá no final do mês de novembro. Então, vai sobrar muito pouco antes do recesso para você discutir tantas matérias relevantes. Daí essa ideia de se suspender o recesso no mês de janeiro, prioridade é votar o orçamento do ano que vem, que, como eu disse, a gente não sabe se vai incluir o Renda Cidadão ou não, e depois tem a PEC emergencial a ser votada, que seria o instrumento para o governo viabilizar o cumprimento do teto de gastos. Então, ele vai colocando muita despesa, tem as despesas que sobem normalmente mesmo. Agora, caso haja ameaça ao cumprimento do teto de gastos, que não permite o aumento das despesas além da inflação do ano anterior, aí é que seria acionada essa PEC emergencial, uma série de gatilhos que mexem, por exemplo, com as despesas com o funcionalismo, redução de salário, redução de jornada, entra o Pacto Federativo. O fato é que a gente tem visto muito impasse político, divergências mesmo da base do governo, divergências dentro do governo e o atraso das votações agora relacionado às eleições, porque se pensa que nesse pacote todo de medidas possam haver algumas que são impopulares, então não querem que afete o resultado das eleições. Impopulares seria, por exemplo, mexer em alguns benefícios, que especialistas acreditam que seria até uma boa alternativa, porque são benefícios que não produzem efetivamente resultado no sentido de minimizar a pobreza, de dar assistência maior a quem precisa, tem muita irregularidade, é questão de abono salarial, do seguro-defeso, de outros programas. Nós temos uma infinidade de programas que foram criados e, na verdade, viraram penduricalhos aí do orçamento, sem que se produza. Você cria alguns privilégios aí, então se unificasse tudo isso, talvez fosse uma fórmula melhor para se criar o Renda Cidadã. O presidente Bolsonaro já descartou, talvez por essa questão da impopularidade, mas depois das eleições é outra conversa. E eu acho, Tiago, que uma coisa que tem que ser colocada também é que a gente vai ter eleições para a presidência da Câmara logo no começo do ano. Então, Rodrigo Maia quer levar essa pauta mais relevante, ele fala, inclusive, em avançar com reforma tributária, que parece muito provável nesse ambiente, mas ele queria deixar esse legado, ele que conseguiu avançar com reformas importantes. Agora, se conseguir passar a ideia de que há compromisso de fato com teto de gastos e responsabilidade fiscal, isso já ajudaria bastante. Denise Campos de Toledo, estaremos se acompanhando na programação aqui da Jovem Pan hoje sem mercado aqui no Brasil por causa do feriado. Até mais tarde. Exatamente, até mais.